Vamos lá para 55. Assinale a alternativa incorreta. A mobilização e a organização da classe trabalhadora foram determinantes para a mudança da natureza do Estado liberal no final do século XIX e início do século XX. Que forma de Estado capitalista se desenvolveu em seu lugar? Em uma das nossas aulas, eu expliquei para vocês que nós tivemos 3 grandes momentos. Nós tivemos o liberalismo, depois do liberalismo nós tivemos o welfare state, também conhecido como estado de bem-estar social, também conhecido como 30 anos gloriosos. E depois nós teremos o neoliberalismo. Então aqui está falando que o Estado liberal, ele foi substituído por qual Estado? Pelo Estado aonde segue a perspectiva do welfare state, do estado de bem-estar social, do 30 anos gloriosos. O liberalismo, ele será substituído por um Estado que vai interferir na economia, tá? Criando políticas sociais. Então, vamos lá. A mobilização e a organização da classe trabalhadora foram determinantes para a mudança da natureza do Estado liberal no final do século XIX e início do século XX. Que forma de Estado capitalista se desenvolveu em seu lugar? Está pedindo para a gente assinalar a alternativa incorreta. Então, qual é a forma do Estado capitalista que entra no lugar do liberalismo? É o Estado neoliberal? Não! Acabei de falar para vocês que é o welfare state, Estado de bem-estar social. Então, essa daí está errada. Deixa ela de ladinho. Welfare state? Correta. Eu assinalo essa daí? Não vou assinalar. Por quê? Porque a pergunta está nos questionando a alternativa incorreta. Então, o welfare state seria correto? Seria, mas eu não assinalo essa daí. C. O Estado intervencionista também está correta, mas a pergunta nos questiona a alternativa incorreta. C. D. Estado regulador? O welfare state, Estado de bem-estar social, é um Estado regulador? Sim! Porém, a pergunta nos questiona a alternativa incorreta. E o Estado de bem-estar social também está correta. Assim, a alternativa incorreta é o Estado neoliberal. Por quê? Porque o liberalismo ele será substituído pelo welfare state, também chamado Estado de bem-estar social. E o welfare state, Estado de bem-estar social, ele será substituído pelo neoliberalismo. Então, o liberalismo ele não é substituído pelo neoliberalismo. Nesse meio entre liberalismo e neoliberalismo, eu tenho o welfare state, eu tenho o Estado de bem-estar social, eu tenho os 30 anos gloriosos. Por isso que a alternativa incorreta é o neoliberalismo. Entenderam? Teve uma aula que eu expliquei de forma detalhada sobre isso. Se vocês não entenderam, podem me escrever, beleza? Vamos lá, dando sequência aí. 56. O serviço social no Brasil, até a primeira metade da década de 60, não apresentava polêmicas de relevo, mostrava uma relativa homogeneidade nas suas projeções interventivas, sugeria uma grande unidade nas suas propostas profissionais, sinalizava uma formal asepsia de participação político-partidária, carecia de uma elaboração teórica significativa e plasmava-se numa categoria profissional que parecia imperar, sem disputa de vulto, uma consensual direção interventiva e cívica. A ruptura com este cenário tem suas bases na laicização da profissão. Adriele, aonde está isto? Está aqui. O José Paulo Neto, ele coloca que a ruptura com este cenário que nós lemos aqui vai acontecer devido à laicização da profissão. Lembrando que no período anterior à década de 60, nós temos um serviço social que será direcionado pela discussão da própria Igreja Católica,
principalmente quando surge a profissão, na década de 30. Nós temos, na década de 30, um serviço social guiado pela doutrina social da Igreja Católica. Na década de 40, nós vamos ter aí a introdução do positivismo no serviço social brasileiro. Mas isso não significa que na década de 40 nós teremos o processo de laicização da profissão. Não, nós ainda teremos assistentes sociais ligados diretamente à perspectiva e à discussão da Igreja Católica. E todo o processo de laicização da profissão possibilitou questionamentos em relação ao serviço social tradicional. Então, aqui neste livrinho vocês vão encontrar bastante sobre isso. Além deste livrinho, existe um artigo da Serviço Social e Sociedade número 84, que é o primeiro artigo sobre o movimento de reconceituação, um artigo do José Paulo Neto, que vale a pena ler. Ele explica certinho, de forma detalhada, como que foi o movimento de reconceituação. Então, quem quer, de certa forma, relembrar o que foi o movimento de reconceituação, este primeiro artigo da revista Serviço Social e Sociedade número 84, que é um artigo do José Paulo Neto, é a indicação para a leitura, tá bom? Vamos lá dar continuidade, então. 57. A renovação do serviço social no Brasil pode ser identificada por vários aspectos. Assinale a resposta que não se relaciona com esse momento histórico da profissão. Então, a pergunta nos questiona sobre a renovação do serviço social. Porém, está nos questionando qual é a resposta que não tem a ver com este processo de renovação. Vocês perceberam como esta banca gosta de confundir? Eles questionam uma coisa na pergunta e depois eles pedem para que vocês não respondam aquilo que não tem a ver com a pergunta, tá? Tomem muito cuidado que essa banca gosta de fazer isso. Vamos lá, então. Então, em relação à renovação, assinale a resposta que não se relaciona com esse momento histórico. A conquista de um espaço de interlocução com os problemas e a disciplina das ciências sociais. É correto? Será que no processo de renovação da profissão, nós começamos a articular com as disciplinas das ciências sociais? Correta, pessoal. Esta alternativa é correta. Por isso que nós não vamos assinalar ela. B. A procura em dar fundamento sistemático a todos os componentes do processo profissional também está correta. O processo da renovação possibilitou que os assistentes sociais procurassem fundamentar todos os componentes do processo de trabalho da profissão, do processo profissional. Então, está correta. C. A ênfase na análise crítica da própria profissão. Correta, pessoal. O movimento de reconceituação possibilitou o questionamento ao que ficou conhecido enquanto serviço social tradicional. Então, está correta. É para assinalar a errada. D. A instauração de uma tendência teórica, ideológica e política única no marco profissional. Errada, pessoal. O processo de renovação da profissão possibilitou a própria discussão do pluralismo dentro do serviço social. Nós teremos diferentes vertentes que irão surgir, que irão dar ênfase neste processo histórico. Nós não teremos apenas um único direcionamento dos assistentes sociais, nós teremos, inclusive, o reconhecimento do pluralismo na profissão. Então, a resposta errada é a resposta alternativa D. A instauração de uma tendência teórica, ideológica e política única no marco profissional. A E, a instauração do pluralismo teórico, ideológico e político está correta. Então, a alternativa que está errada é a alternativa D. É esta alternativa que vocês precisam assinalar. 58. A reatualização do conservadorismo se expressou no surgimento da corrente fenomenológica na profissão. Então, a tendência era processada metodologicamente pelo diálogo, como? Lembrando que, no processo de renovação do serviço social, nós teremos aí 3 vertentes dentro da profissão, 3 direcionamentos dentro da profissão. Nós vamos ter a perspectiva modernizadora, a reatualização do conservadorismo e a intenção de ruptura. A reatualização do conservadorismo
será guiado pela perspectiva da fenomenologia. Adriele, aonde eu posso encontrar um pouco mais esta discussão? Nesse livro aqui, Ditadura e Serviço Social, do José Paulo Neto. Deixa eu mostrar para vocês, né? Aqui, ó, autógrafo do José Paulo Neto também, para mais uma vez vocês morrerem de inveja, tá bom? Então, neste livro aqui, vocês vão verificar os direcionamentos que o processo de renovação da profissão possibilitou. Então, vamos lá, pessoal. Em relação a um destes direcionamentos, que é a reatualização do conservadorismo, está sendo questionado nesta pergunta. A reatualização do conservadorismo se expressou no surgimento da corrente fenomenológica na profissão. Tal tendência era processada metodologicamente pelo diálogo, vou direto na resposta correta, uma forma de ajuda psicossocial nova, em busca de descoberta de um novo sentido para a vivência na pessoa cliente. A reatualização do conservadorismo se expressa a partir da corrente da fenomenologia. E esta corrente da fenomenologia, ela é processada metodologicamente a partir do diálogo. Assim, esta intenção a reatualização do conservadorismo busca uma forma de ajuda psicossocial nova, em busca da descoberta de um novo sentido para a vivência da pessoa cliente, beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa C. 59. As tendências tradicionais e a reatualização do conservadorismo tinham um traço marcante em comum. As tendências tradicionais e a reatualização do conservadorismo. Eu estou falando da reatualização do conservadorismo. Eu estou falando da perspectiva da fenomenologia, da perspectiva que segue a metodologia do diálogo. Então, as tendências tradicionais e a reatualização do conservadorismo tinham um traço marcante em comum. Qual que era esse traço marcante das tendências tradicionais e da reatualização do conservadorismo? O traço marcante será sua centralidade nas dinâmicas individuais. Beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Sua centralidade nas dinâmicas individuais. Vamos lá da sequência. 60. O conhecimento da realidade, em qualquer nível da atuação profissional, consubstancia-se como um momento desencadeante do fazer do assistente social, orientado por saberes teóricos, metodológicos e técnicos operativos e por princípios éticos políticos. Nesse processo ocorre aqui, esta pergunta nos está questionando sobre o conhecimento da realidade em qualquer nível, em qualquer área de atuação, tá? Então, este conhecimento da realidade precisa ser orientado pelos saberes teórico-metodológico, técnico-operativo e por princípios ético-políticos. Então, em relação a esse conhecimento da realidade, vamos lá para ver qual é a alternativa correta. O reconhecimento da realidade, né, nesse processo ocorre um minucioso processo de socialização de informações? Não, pessoal, eu estou falando da descoberta da realidade, do conhecimento da realidade. Como eu, enquanto assistente social, busco lá no meu cotidiano conhecer a realidade? É a partir da socialização das informações? Não. B. Um rápido contato com os dados da realidade imediata? Será que eu vou pegando a realidade de forma superficial? Também não. No meu cotidiano, eu busco me aprofundar e não vou pegando tudo de forma superficial para conhecer a realidade. C. Um atento processo de levantamento de dados pessoais, familiares, situacionais, institucionais, contextuais, que permita subsidiar o plano de ação profissional? Correto, pessoal. Em qualquer campo, em qualquer área, o assistente social sempre vai buscar desenvolver o conhecimento da realidade a partir do quê? A partir dos dados pessoais, a partir dos dados familiares, situacionais, institucionais, contextuais, que vai permitir subsidiar o nosso plano de ação, o nosso plano de trabalho, tá? As nossas atividades cotidianas. Então, sem dúvida nenhuma, a alternativa correta é a alternativa C. D. Um exaustivo movimento de investigação científica? Não, pessoal. O nosso trabalho cotidiano,
ele vai buscar conhecer a realidade como ela realmente é e não como ela aparenta ser. Mas para isso, não tem necessidade de realizarmos um exaustivo movimento de investigação científica, tá bom? Então, a alternativa correta é a alternativa anterior, alternativa C. E um breve levantamento permite planejar a ação profissional? Não. Como eu já realizei, já enfatizei e já informei anteriormente, o nosso trabalho cotidiano, nós não iremos, enquanto assistentes sociais, buscar as informações de forma superficial. Ao contrário, nós iremos buscar conhecer aquela realidade e, para isso, nós vamos nos direcionar a nossa análise buscando perceber alguns elementos que se fazem presentes no cotidiano dos usuários que nós atendemos. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Um atento processo de levantamento de dados pessoais, familiares, situacionais, institucionais, contextuais, que permita subsidiar o plano de ação profissional. Vamos lá para a pergunta de número 61. Assinale a alternativa incorreta. Vocês perceberam como essa banca adora a alternativa incorreta? Então, prestem atenção na hora de vocês fazerem esta prova do TJ Paraná. Porque a banca, ela gosta de questionar. Assinale a alternativa incorreta. E muitas vezes, na hora do nervosismo, nós passamos pela pergunta e nós nem percebemos o que a pergunta realmente está nos questionando. Tomem cuidado em relação a isso. 61. Assinale a alternativa incorreta. A socialização de informações referente aos direitos sociais é uma ação profissional que fortalece o usuário no acesso e no processo de mudança da realidade na qual se insere, na direção da ampliação dos direitos e efetivação da cidadania. Então, aqui é para a gente assinalar a alternativa incorreta em relação a esse enunciado. Tomem cuidado, o enunciado está relatando sobre a socialização de informações referentes aos direitos sociais. E a pergunta nos questiona qual é a alternativa incorreta. Vamos lá. A. É um processo que pode aumentar o poder do usuário, responsabilizando o assistente social pelos futuros problemas de não subordinação às regras vigentes? Pessoal, prestem atenção. Será que a socialização das informações sobre os direitos sociais possibilita que o assistente social seja responsabilizado caso os usuários, eles não se subordinem às regras vigentes? Será? Lógico que não, né, pessoal? Ao contrário, a socialização das informações é para contribuir no processo de desenvolvimento da autonomia desse usuário, para que esse usuário, inclusive, questione o status quo existente. Então, essa daí é a alternativa incorreta. Vamos verificar se as demais estão corretas. B. É uma informação de qualidade superior que se diferencia da simples orientação sobre legislação a atos normativos? Sim, pessoal. A socialização de informações referentes aos direitos sociais vai além da simples orientação sobre legislação, sobre os atos normativos. Então, esta alternativa aí está correta. Porém, a pergunta nos questiona a alternativa incorreta. Vamos lá para a alternativa C. É transmitida na ótica do direito na direção do compromisso com a cidadania? Correta também. A nossa prática profissional, quando nós buscamos socializar as informações referentes aos direitos sociais, nós fazemos na ótica do direito, na direção do compromisso com a cidadania. Então, essa daí também está correta. D. Tem por referência inicial a realidade imediata do usuário, expressa pelas demandas que este apresenta e pelo seu perfil socioeconômico e político, que se identifica com sua posição de classe nos grupos sociais em que se insere? Também está correta essa alternativa, tá? E. É um processo de politização que, para desenvolver-se, exige discussões, análises e proposições que possibilitem reflexão e crítica numa relação democrática e de respeito entre o saber do profissional e o saber do usuário? Sem dúvida nenhuma, né, pessoal? Essa alternativa também está correta. Assim, a alternativa incorreta é a alternativa A. É um processo que pode aumentar o poder do usuário, responsabilizando o assistente social pelos futuros problemas de não subordinação às regras
vigentes. Então, essa alternativa aqui está errada. Ela é equivocada, beleza?